Começa agora, na Rádio Católica de Osasco, A Doutrina é uma Luz, com o Padre Rodrigo Souza. O meu amor, quero te alegrar. Tu bem sabes, só a ti quero agradar. Realiza, ó Jesus, o meu mais ardente desejo, que é te amar acima de tudo e de todos. É teu amor, Jesus, o que eu peço. É teu amor que há de me transformar. Sim, poderei te amar como se ama, te bendizer como se faz no céu. Ó Jesus, meu amor, encontrei afinal minha vocação. Ó Jesus, meu amor, eu serei o amor e desse modo serei tudo. Ó Jesus, meu amor, encontrei afinal minha vocação. Ó Jesus, meu amor, eu serei o amor e desse modo serei tudo. Boa noite, caros ouvintes da Rádio Católica de Osasco. Nós estamos iniciando mais um programa A Doutrina é uma Luz. E hoje o tema, a beleza da pertença a Deus em suas diversas expressões. Desde o início dessa live eu convido a você compartilhar com seus amigos, familiares. Faça a doutrina de Cristo ser espalhada aqui através da nossa Rádio Católica de Osasco. E hoje nós temos a alegria de ter conosco o nosso bispo, Dom Frei João Bosco, também as irmãs, os irmãos, os freis, e assim eu vou pedir que nesse momento cada um deles se apresente e diga qual é a sua ordem ou seu instituto. Frei Leon, dos missionários servos do Senhor, frades servitanos. Irmã Letícia, missionária de Jesus sacerdote. Irmã Maria Antônia, da mesma ordem. Frei Leandro, missionário servo do Senhor, também frade servitano. Madre Maria, Geratriz de Deus, do Instituto do Verbo Encarnado. Irmã Maria, Virgem Confiante, do Instituto do Verbo Encarnado. E eu, Frei João Bosco, franciscano, bispo da Diocese. Muito bem, vamos aproveitar que temos aqui um bispo franciscano. Também o senhor é jornalista, é isso mesmo? Exatamente. Não sou jornalista, né? Eu estudei jornalismo, mas na verdade, se eu fiz algum jornal na vida, foi a pregação do Evangelho. Já trabalhou em alguma rádio? Já tive a oportunidade de trabalhar anteriormente com audiovisuais, depois, num segundo momento, com rádio e televisão. E a vida toda
ou escrevendo, ou falando, ou transmitindo. A gente sempre tem a oportunidade de aprender mais e colocar em prática aquilo que a gente aprendeu. Frei Leandro, quando veio aqui anteriormente, ainda não era ordenado, tinha acabado de receber a notícia da ordenação. Diga aí para nós como é ser diácono da igreja. Então, padre, é uma alegria enorme. Inclusive, a última vez que eu vim aqui falar sobre o tema da quaresma, não é? Penitência, eu tinha recebido a notícia naquele mesmo dia. Estava tanto emocionado. E hoje eu contemplo a alegria de ser servo 2 vezes. Já sou servo pela minha consagração e como diácono no serviço da caridade, da palavra de Deus e da liturgia. É uma alegria enorme servir e cada dia mais aí a gente vai descobrindo a alegria no chamado que Deus nos faz. Hoje o senhor serve aonde? Atualmente na paróquia Nossa Senhora Aparecida de Amador Bueno, Itapevi. E as irmãs, onde se encontra hoje no serviço? Na paróquia São José, em Osasco. As irmãs. Nós estamos com 2 comunidades aqui na Diocese de Osasco, uma na residência episcopal com Dom João Bosco e nossa casa de formação na paróquia Nossa Senhora de Nazaré, no bairro Arpoador. Irmã Letícia também serve a nível diocesano aqui na diocese, em qual? Isso, aqui na diocese estou agora colaborando na comunicação. E também na escuta, né? E também. Como que é isso? Isso, formo parte da equipe que foi formada para acompanhar a escuta da Assembleia Eclesial da Latinoamérica e o Caribe. Perfeito. Irmã Maria Antônia. Bom, eu trabalho na catequese diocesana como assessor religioso. E aí, entre outras formações, a nível diocesano. Missão também ainda? Dou aula nos propedêuticos. Já tenho uma longa data, conheço o senhor mesmo. Dei aula de espanhol. Eu comecei desde a época do padre Ricardo e o padre de feliz memória, Cleiton. Foi a primeira turma. Frei Leon. Então, atualmente trabalho na paróquia Nossa Senhora Aparecida e como religiosos nós temos a missão também interna, né, a vida conventual, acompanho a comunidade como guardião, como prior daquela casa e também como promotor vocacional do nosso Instituto Missionário Servos do Senhor, contribuindo e ajudando os jovens no encontro pessoal com sua vocação e com o carisma que deseja. Então a gente não acompanha só para nós. Atendemos os jovens e, se caso ele deseja ser franciscano, ser diocesano, nós acompanhamos, rezamos e entregamos para a igreja. Dom João Bosco, geralmente o nosso povo pergunta como que é a vida de um bispo anterior à sagração, né? O senhor poderia dizer um pouquinho? Bom, a minha vida religiosa começa com a primeira profissão simples, há 49 anos atrás. Se eu for contar a história inteira, é um pouco longa, né? Mas, terminando a formação, eu fui ordenado diácono e depois sacerdote, trabalhando, primeiro num lugarzinho muito pequeno, próximo de Petrópolis, aliás, descendo a Serra de Petrópolis, no município de Paraíba do Sul, na cidadezinha de Andrade Pinto. Depois de lá, eu fiquei em São Paulo, durante 4 anos no bairro de Santo Antônio do Pari, ali no bairro do Pari. Depois, na Vila Clementino, paróquia de São Francisco, eu fiquei pela primeira vez como pároco, e ali fiquei 4 anos. 8 anos eu fiquei no Rio de Janeiro, trabalhando com audiovisuais, e dali voltei para São Paulo mais 3 anos como pároco na São Francisco mesmo, na Vila Clementino. Depois, 7 anos na cidade do sudoeste do Paraná, uma cidade muito querida, chamada Pato Branco.
Ali, depois de 7 anos, eu voltei a São Paulo, fiquei mais 2 anos e veio a nomeação como bispo para a União da Vitória, 7 anos. E depois para cá. E aqui estou. Então, esse foi o trajeto mais ou menos da minha vida. Perfeito. Então, como já é de costume, vamos pegar a nossa Sagrada Escritura, lá no livro de 1 Coríntios, capítulo 7, versículos 32 a 34. Então, você que toma nota toda terça-feira, 1 Coríntios, capítulo 7, versículos de 32 a 34. Pequenininho. Então, diz assim: Eu quisera que estivesses isentos de preocupações. Quem não tem esposa, cuida das coisas do Senhor e do modo de agradar ao Senhor. Quem tem esposa, cuida das coisas do mundo e do modo de agradar a esposa e fica dividido. Da mesma forma, a mulher não casada e a virgem cuidam das coisas do Senhor, a fim de serem santas de corpo e de espírito. Mas a mulher casada cuida das coisas do mundo, procura como agradar ao marido. Digo-vos isto em vosso próprio interesse, não para vos armar cilada, mas para que façais o que é digno e possais permanecer junto ao Senhor sem distração. Palavra do Senhor. Também um trecho do Catecismo, 914. O título é A Vida Consagrada. O estado de vida constituído pela profissão dos conselhos evangélicos, embora não pertença à estrutura hierárquica da Igreja, está, contudo, firmemente relacionado com sua vida e santidade. Então vamos à primeira pergunta. Vamos começar pelo bispo, né? Todos os anos, no mês de agosto, refletimos semana a semana as diversas vocações. Por que, Dom João? E qual a importância de celebrar e refletir as vocações? A palavra vocação, ela nos lembra que toda a nossa vida, ela tem como ponto de partida o próprio Deus. É Ele quem chama. E nós não temos uma vocação, nós temos diversas. A vocação à vida, por exemplo, nós somos chamados a viver. A vocação cristã que nós recebemos no batismo. A vocação que vai se apresentando no decorrer da nossa vida, nos diversos ministérios que nós vamos fazendo, os serviços que nós prestamos à igreja e ao mundo. E as vocações religiosas e a vocação sacerdotal, com seus desdobramentos, elas são diversos serviços realizados na igreja. É tão fundamental a gente perceber que tudo isso é fruto de um chamado, não é escolha nossa, não é, eu acho que eu vou ser tal coisa. Não. Mesmo a vocação profissional, quando alguém diz, não, eu quero ter essa profissão ou aquela, a gente tem que perceber que quando a gente pensa em vocação, significa Deus está me possibilitando isso. Então, é uma realidade muito fundamental na nossa vida, e ter um mês especialmente para a gente pensar a respeito disso é grandioso, é muito bom. Frei Leon, como que está estruturado aí nesses domingos o mês de agosto? Fala um pouquinho para nós. Então, a igreja sabiamente separou cada domingo específico para rezar por uma vocação. Primeiro, dia do padre, muito importante, os padres precisam bastante de oração. Todo mundo quer o padre, mas também temos que rezar por eles. Reze por nós, precisamos de oração. Pois a vida religiosa, o catequista, o pai,
Todas essas vocações rezadas durante o mês nos fazem refletir, que o Dom fala aqui, cada um tem um chamado específico. Ninguém escolhe. Vocação não é algo que, eu quero ser isso e eu decido. Não, é olhar o chamado de Deus, os sinais, e a partir daí buscar responder. E vocação acertada, vida feliz. Irmãs, como viver bem então esse mês de agosto? É importante que cada um tenha plena consciência de sua vocação, de seu chamado, né? E um modo de participar bem, né, consciente, frutuosamente desse mês, é conhecendo, né, realmente as vocações, rezando por cada uma delas e saber que todos nós somos chamados à santidade. E é o principal e onde nós vamos ser felizes cumprindo aquilo que Deus nos pede. Um detalhezinho sobre o mês vocacional, que talvez vocês não lembrem, porque o mais velhinho aqui sou eu, né? Então, antes da igreja promover esse mês vocacional, o mês de agosto era um mês muito feio. Quando se referia a agosto, era mês do azar, era mês das desgraças, era mês de cachorro louco, era mês de acontecer tudo que não devia. Ninguém casava no mês de agosto, porque era um mês horrível. E depois que a igreja começou a mostrar as diversas vocações, a vocação hierárquica da igreja, através da ordem, a vocação familiar, a semana da família, a vocação do consagrado, da consagrada e dos leigos, abriu esse mês, ele ficou um mês que convida à vocação da santidade, como disse a irmã. Nossa, como mudou! Como é possível a gente entender a nossa vida diferente, né? Quando o mundo tem a sua interpretação, olha, a gente tem que botar uma vírgula, desconfiar que deve ter coisa melhor para a gente pensar do que aquilo que o mundo propõe. Dom João, o Papa Francisco deu uma alterada aí na classificação, vamos dizer assim, dos catequistas. Agora é um ministério, é isso mesmo? Aí você passa a bola para aqueles que são catequistas aí, porque eles sabem dizer melhor do que eu. Mas como você me pergunta, eu digo o seguinte, o serviço prestado pelas pessoas que evangelizam e transmitem a fé nas diversas etapas da vida e a preparação dos sacramentos é tão importante que o Papa Francisco quis que isso fosse um ministério estável. Ministério, tudo é ministério, né? Tem ministério de música, ministério dos jovens, ministério disso, daquilo, porque é serviço. Porém, na igreja, quando se institui o ministério de maneira sólida, se valoriza essa atividade e se busca um caminho de preparação mais intensa e que também o povo de Deus reconheça a importância daquele serviço. E então o Papa Francisco quis que catequistas fossem um ministério de fato. Ainda não está totalmente absorvida essa ideia, porque ainda precisa ser implementada com o itinerário de preparação, as exigências que são necessárias. Não é qualquer um que vira catequista porque pega o manual de catequese e sai ensinando. Não, existe toda uma preparação para que seja realmente um ministério bem exercido, digno e que se fale em nome da igreja. Isso que é importante, né? Por isso a formação tão importante. Irmã Maria Antônia, a senhora que acompanha junto a catequese aqui diocesana, como que a senhora recebe essa novidade do nosso Santo Padre o Papa e também como que nós podemos avaliar esse período que a nossa catequese esteve aí, uma catequese familiar, né? Quais os frutos disso? Em questão do Ministério do Catequista, é um tema que a catequese diocesana vai estudar. Estamos lendo o livro de uma maneira que nós podamos, antes de ir ao debate, ter consciência e pelo menos
um pouco mais de conhecimento. Porque temos excelentes catequistas, em primeiro ponto. Agora que tivemos a semana catequética, que eu achei próprio e oportuno ter a semana catequética paroquial. Nós descobrimos os desafios, as alegrias que cada catequista na paróquia ha vivido. Muitos catequistas eu considero como ministros mesmo, porque nesse meio de sem internet, porque vamos ser realistas, temos catequistas que têm os meios e temos catequistas que não têm os meios, não têm recurso. O que faziam? Imprimiam, levavam para a criança, deixavam na caixa postal, a criança trabalhava e devolvia. Então, cada paróquia se virou, fez como Deus iluminou. Teve paróquias, catequistas que, ante a pandemia, ficou paralisado. Mas agora, como que volta de novo. Então, eu acho que é um novo tempo de motivar-nos como catequistas. Porque eu sempre penso e eu digo, a catequese é o eixo de uma paróquia. Sem ela, não temos pastorais, não temos toda aquela fruta de evangelização, como viver os sacramentos. Então, agora vem o jeito de como vamos trabalhar, e se está trabalhando junto com a pastoral familiar, como trabalhar essa parte dentro da família, já não dentro de uma sala. Agora vamos ter mais espiritualidade, porque conteúdo, podemos pegar o livro, rezar, temos que praticar, não tem de outra. Ou você aprende rezando, ou aprende rezando. Ler, todo mundo lê, mas rezar não, tem que fazer experiência. Para a gente encerrar essa primeira questão, Madre Letícia. Madre Letícia tem uma proximidade muito grande com nós, sacerdotes, e também com a comunicação, e ela sempre nos fala da maternidade espiritual, que é próprio da vida consagrada, religiosa. Fala um pouquinho disso para nós, irmã. De fato, esse é um dom que vem junto com a consagração, né? Já todas nós como irmãs, como consagradas, exercemos essa maternidade espiritual. E nossa congregação, já pelo carisma Missionárias de Jesus Sacerdote, é ainda mais, digamos que, mais íntimo esse trato com os sacerdotes, tanto pessoal como também na oração. Então, cada menino, a gente fala menino quando vai chegando no seminário, né? A gente vê os senhores, porque também vi o senhor, crescer no seminário, então vai despertando esse carinho maternal, de ver vocês, jovens, adolescentes, vão crescendo, se formando no seminário, e depois quando a gente vê lá no altar, já celebrando a missa, é assim uma graça mesmo, né? De ver como cresceram diante de Deus, e nós acompanhando atrás, como sua mãe de sangue, digamos, está também cuidando, nós na parte espiritual estamos rezando, nos sacrificando e fazendo mais discípulos que venham nos ajudar a rezar, né? Então é um carinho assim, muito especial pelos sacerdotes, para que sejam santos, para que sejam perseverantes, e também ajudar para que o povo de Deus que está em casa agora nos escutando, sempre falamos, precisamos de mais pessoas que nos ajudem, pelos nossos sacerdotes que precisam de oração, para que vocês continuem sendo fiéis e possam assim também sempre nos trazer Deus, que sem vocês não temos a Eucaristia, e a Eucaristia é o nosso centro. Então é sempre esse compromisso de rezar, mas também de amá-los como filhos espirituais. E falando dessa alegria, tem a Amanda que ingressou na... Isso, a Amanda tem um mês aí, ontem, fez um mês que ingressou na congregação. A Amanda é da paróquia São Lucas, de Carapicuíba. Ontem fez um mês que está com a gente, até festejamos o mês. Ontem fomos para Ibaté, e também era o aniversário da irmã Gabriela,
a nossa noviça também, então fizemos uma festa só. Então também é sempre uma alegria, né? Cada vocação que chega é uma alegria e uma ação de graças, porque é a igreja que está crescendo, se renovando, e poder assim também trazer mais pessoas que venham a se somar a nossas congregações, né? Perfeito, nós vamos com uma música, daqui a pouco nós voltamos. Mande a sua pergunta, o nosso programa fica muito melhor quando você interage conosco. Então, tem aí o nosso WhatsApp sendo passado na tela, e você pode mandar a sua pergunta, mande nos comentários, e assim nós vamos respondendo. Até já. Outra vez me vejo só com meu Deus, não consigo mais fugir de mim. Junto às águas este mar vou lutar. Hoje quero me encontrar, buscar o meu lugar. Vou navegar nas águas deste mar. Navegar, eu quero me encontrar. Navegar, não posso mais fugir. Vou procurar nas águas mais profundas. No mar feliz eu vou seguir. Só amar, buscar o meu lugar, sem dúvidas, sem medo de sonhar. Ó Jesus, com fé eu te seguirei. Só contigo sou feliz, tu és em mim. Teu espírito de amor criador me sustenta no meu sim, me lança neste mar. Vou navegar nas águas deste mar. Navegar, eu quero me encontrar. Navegar, não posso mais fugir. Vou procurar nas águas mais profundas. No mar feliz eu vou seguir. Só amar, buscar o meu lugar, sem dúvidas, sem medo de sonhar. Vivo a certeza desta missão. Já não posso desistir, voltar atrás. Mãe Maria, vem tomar minha mão e me ajude a ser fiel. Só Cristo é luz e paz. Vou navegar nas águas deste mar. Navegar, eu quero me encontrar. Navegar, não posso mais fugir. Vou procurar nas águas mais profundas. No mar feliz eu vou seguir. Só amar, buscar o meu lugar, sem dúvidas, sem medo de sonhar. Estamos de volta com o programa Doutrina é uma Luz pela Rádio Católica de Osasco, e hoje, como você pode ver aí na nossa tela, são diversas as cores aqui, graças a Deus, que cada um com seu carisma, que é próprio da sua congregação. Nós queremos saudar o padre Elielton, que é camiliano, que já esteve aqui também e serve ali na região de Cotia, e é sempre uma alegria tê-lo conosco, padre Elielton. Sempre bem-vindo, volte mais vezes aqui. Muito bem, mande aí a sua pergunta, participe conosco. Não se esqueça que amanhã, 3 anos de Rádio Católica de Osasco, uma programação toda especial. Terá a palavra do nosso bispo, pai pastor, dos apresentadores que
que participam aqui, que contribuem com a nossa rádio. Fátima de Souza estará conosco amanhã, que é fruta aqui da nossa diocese também. Padre Wagner com o programa Deus no Comando. Então, amanhã uma programação toda especial. E você é o nosso convidado especial, não é isso, irmã Letícia? Muito bem. Então, vemos até mesmo pelo modo como cada convidado está trajado, que a vocação religiosa se apresenta de maneiras diversas, carismas. Por que essa diversidade? Explica para nós um pouco, Madre. Então, os carismas, como já dizia São Paulo, né, são dons do Espírito Santo. Então, nós podemos dizer que como ele fala, são diversos os carismas, mas o mesmo é o Espírito. São diversos os dons, mas o mesmo é o Espírito. Né? Então, os carismas são aquilo que dá beleza à igreja, né? Que cada um na diversidade, mas todos unidos para dar glória a Deus. Por exemplo, assim, a gente pode até comparar com os pássaros, né? Os pássaros, você vê aquela diversidade de pássaros, um cantando mais belo que o outro, né? E todos juntos ali Deus criou para quê? Para o seu louvor e para a sua glória. E essa diversidade é o que causa também essa unidade na igreja. Não é que cada um assim é diverso e cada um no seu mundo, não. Mas é que forma essa unidade na igreja, né? Então, São Paulo, quando ele fala dessa diversidade, né? O carisma, ele é dado pelo Espírito Santo. Então, não é um fundador que vai falar, eu vou inventar uma congregação. Mas aquilo é fruto do Espírito Santo dado para a igreja, né? E o carisma, ele é dado para a edificação da igreja, né? Para o bem do ser humano e depois também para essa harmonia, né? Dessa unidade da igreja. E isso é o que torna essa beleza da igreja. Frei Leandro, diga mais para nós. Então, complementando o que a irmã já explicou tão bem, a diversidade de carismas. Então, nós vamos ver lá na Vita Consecrata de Sua Santidade, o Papa João Paulo II, que ele vai dizer no ponto 5, que quando olha para os religiosos e religiosas, na verdade ele vê os fundadores. Então, o carisma que é concedido a cada fundador em seu tempo, né, em tempos diferentes, e também com necessidades diversas, porque cada carisma atende a uma necessidade de seu tempo. O hábito, ele vai dizer muito também da missão que aquele instituto, aquela congregação desenvolve. Então, para falar um pouquinho dessa experiência, eu posso usar a figura do meu hábito, não é? Como o senhor mesmo falou, as diversas cores, os modelos, e tem algumas características que são próprios do carisma fundacional. Por exemplo, nós temos a inspiração em São Francisco de Assis, né? Me permita, Dom Frei João Bosco. Então, por isso, nós usamos aqui o cordão franciscano. E temos também inspiração dominicana. Aqui vem o nosso escapulário. E a nossa missão, não é? Revelar a paterna bondade de Deus, levando o Evangelho. Somos também um instituto clerical. Por isso, nós estamos vendo aqui no nosso hábito algo que é diferente, não é comum nos hábitos franciscanos, tampouco dominicano. Então é algo que é próprio daquele carisma fundacional, do que Deus pensou para cada fundador e daquilo que o Espírito Santo atribui àqueles homens e mulheres de fé que têm coragem e respondem assim os anseios da igreja, do povo e, sobretudo, o chamado de Deus. Tem alguma razão o hábito da senhora? Nós somos da congregação Servidoras do Senhor e da Virgem de Matará, que pertence à família religiosa do Verbo Encarnado, né? E o hábito é pelo Verbo Encarnado mesmo. O cinza significa a humanidade de Cristo e o azul a divindade. Por isso, o azul sobre o divino sobre o humano. O escapulário azul
e a túnica cinza. Irmãs? Também igual, o nosso hábito, a gente não usa continuamente, né? Não usamos nada mais para ocasiões assim, como se diz? De festas, festividades, normalmente andamos de uniforme. E também a nossa túnica, ele já foi cumprido, aí fica um pouco menos cumprido, o escapulário, que é de serviço, a cruz, por ser missionárias de Jesus sacerdote, então a cruz é missionária, o nosso amor a Maria está aqui no terço, e a cor, nos falavam que também é a cor sacerdotal, então são missionárias de Jesus sacerdote. E o do senhor, Dom João? Eu acho que não tem assim uma origem tão bonita para essa cor, não. Na verdade, São Francisco, quando ele escolheu sair da família dele, que era rica, tinha aqueles tecidos bonitos, o pai dele era comerciante, e ele foi ser pobre de rua, ele escolheu a roupa dos pobres, né? Aquele capotão que usavam no tempo do frio, que era marrom, porque andavam sujos e tal. E ali, depois, com o tempo, a congregação, a ordem fundada por São Francisco foi modificando a roupa para que ela, em vez de ser uma coisa simplesmente prática e de todo mundo, fosse um sinal realmente dessa identidade. Agora, veja, se eu colocar um hábito desse e sair na rua, as pessoas dizem, é um frade, então tem toda a reverência. Não foi isso que São Francisco quis. Ele quis usar exatamente a roupa mais pobre e remendada, para que as pessoas não dissessem, mas dissessem, coitado do padre, olha o Frei, né? Ele não tem nada. E, de fato, esse sinal da pobreza, que devia ser a marca registrada do franciscano, está aqui no hábito de forma simbólica. A corda, porque não tinham dinheiro para usar cinta, né? E esse capuz para esconder do frio mesmo, né? Andavam na neve daquele jeito, né? Então, o prático passa a ser simbólico, passa a ser identitário, passa a ser a identidade do religioso. E por que essa variedade toda? Aí que está, eu acho que uma coisa interessante, a diferença entre a hierarquia da igreja, a estrutura hierárquica, o cardeal, o bispo, o padre, o diácono, né? O papa, eles têm uma imagem sólida que perpassa os tempos. Tem variações, etc., mas é mais ou menos sempre o mesmo. Religiosos são essa variedade porque a cada tempo o Espírito Santo descobre pessoas que se tornam, para aquele tempo, uma solução para os desafios daquela época. Numa época em que a igreja era suntuosa e imperial, vem São Francisco de pé no chão, São Domingos. Numa época em que você tem, depois do Concílio de Trento, uma necessidade imensa de soldados mesmo para lutar pela fé, vem Inácio de Loyola, um soldado, e faz aquele trabalho maravilhoso de evangelização. Aliás, é bom lembrar, o Papa Francisco também é religioso e faz parte da ordem dos jesuítas, da Companhia de Jesus, de Santo Inácio de Loyola. O santo fundador é alguém que tem a inspiração. Depois dele, aí a igreja vai trabalhando esse carisma das mais diversas formas. Uma pergunta, duas que chegam aqui do nosso povo, Dom João, e também fica aberto para quem desejar responder. Qual que é a diferença entre ordem, instituto e congregação? Aí uma coisa mais técnica, digamos assim, porque quem regula toda essa vida consagrada na igreja é a própria hierarquia da igreja, através dos seus documentos, que são as normas da igreja com relação aos diversos estados de vida, né? E a igreja, então, ela tem essas diversas nomenclaturas que vão surgindo através do tempo. A palavra ordem era muito usada
mais antigamente, para falar de uma certa categoria, a ordem dessas pessoas, a ordem daquele, a ordem dos cavaleiros de Malta, a ordem da... Né? E o próprio sacramento da ordem, aquele que confere o ministério presbiteral, diaconal, presbiteral e episcopal, são, nesse sentido, uma ordem. O sacramento da ordem para a hierarquia e ordens religiosas são esses grupos. Mais tarde passou a se diversificar um pouco mais e se criaram as congregações. As congregações, a palavra congregação significa reunião, né? Onde se ajuntam determinadas pessoas que têm o mesmo pensamento, o mesmo carisma, seguem o mesmo caminho. E institutos são mais recentes, também a igreja normatizou a vida desses institutos para que fosse uma expressão sólida da igreja, apesar dessa diversidade toda. Hoje se falam das novas comunidades, porque não tem nome ainda, então dá um nome desse. Daqui a pouco a igreja vai também se debruçar sobre essa realidade e vai conferir um outro nome a esse tipo de vida em comum. As servidoras do senhor é um instituto? Instituto. É diocesano? Como que é? Instituto religioso. Tá certo. Os institutos e as ordens, as congregações, elas têm a dimensão da diocese, são quando elas nascem na diocese, estão aos cuidados de um bispo. Eles são pontifícios quando eles são ligados à estrutura maior de Roma e tem que ter umas certas características para ter esse título de pontifício. Ótimo. Frei Leon, o senhor que está tão quietinho aí, o senhor não é quieto, né? Então, vamos aproveitar também. Chega uma pergunta aqui do nosso povo. Qual que é a diferença entre um sacerdote religioso e um diocesano? Então, para você que nos acompanha, boa noite. Essa é uma pergunta que o mais velho entre nós é o Dom Frei João Bosco, e desde criança o senhor já ouve falar isso também, com certeza. Frei, o que é padre? O que é frei? O que faz para... Estuda mais o quê? Então, o seminarista diocesano, ele entra no seminário da sua diocese para se tornar diácono e sacerdote e servir aquela diocese. Por exemplo, Osasco, Carapicuíba, Itapevi, São Roque e por aí vai. O religioso, como nós, entra no convento para ser religioso. O sacerdócio para nós é consequência, pois temos freis padres e freis não padres. Porque o que nos une não é a ordenação em si, mas a nossa consagração dentro de um instituto, de uma ordem ou de uma congregação. Não sei se me faço explicar, mas é mais ou menos assim. Então, só para ficar mais claro, o diocesano, ele está mais no limite daquela diocese. E o religioso, ele vai aonde... Internacional, onde a igreja precisar e onde tiver casa da sua congregação, ele serve ali, numa comunidade, aquele povo. Mas para complicar um pouquinho mais, Leon, tem padre que é frei. Sim. E tem padre que não é frei. Sim. Tem frei que é padre. E tem frei que não é padre. Sim. É meio confuso isso, não? Sim. Então, como eu expliquei, quando a gente entra no convento, entra para ser frei. Nós temos um amigo em comum, é o Frei Hélio, né, Heitor, que é psicólogo na província de Dom Frei João Bosco, ele é irmão. Então, ele é frei, irmão, não é sacerdote. Como também temos o meu caso, que é frei e padre. Mas mesmo sendo padre, somos chamados de frei, que quer dizer irmão, porque vivemos em comunidade, em fraternidade. Nossas casas são chamadas fraternidades, conventos, no mínimo 3, sempre assim em comunidade, que também é um caso que raramente acontece com os diocesanos. Às vezes acontece de morar o pároco, o vigário, mas o mais comum para a vida religiosa mesmo, no mínimo 3 pessoas. E o frei, e o padre diocesano, quem manda é o bispo, e o religioso é o superior da casa, É o superior da religioso. ordem. Boa essa observação. Então, explica para nós, Dom João, essa... Veja, não, primeiro a gente tem que complicar, para depois explicar, né? Porque, na verdade, esse termo frei, não são todas as ordens e congregações que usam. Por exemplo,
Os nossos ressurreicionistas aí são religiosos e são chamados padres. Os jesuítas são chamados padres, não são freis. Os paulinos são padres paulinos e não freis paulinos. Tá? E tem também, né, congregações que utilizam esse nome de frei porque formam fraternidades, como diz o Leão. Importante a gente perceber o seguinte: frei, frade, freira, vem da raiz irmão. É a vida religiosa organizada em forma de fraternidades, de grupos de irmãos. Dentre eles, tem aqueles que podem ser sacerdotes. Tem institutos que são clericais, que todos ficam padres. Tem institutos não clericais, laicais, tá? Como a toca. E tem institutos que são mistos. O nosso é misto, o dele é misto. É clerical e não clerical. Tá? No caso das religiosas, como elas não podem ser sacerdotisas ainda, então elas são institutos só religiosos, não é clerical. O Instituto dos Padres do Verbo Encarnado, eles têm os padres e os chamados irmãos. E também, Padre Rodrigo, os religiosos têm uma espiritualidade específica. Diocesano também tem como diocesano, não se mistura. Claro que depois cada um faz uma caminhada diferente, mas religioso tem uma espiritualidade, um fundador, um carisma, como já hemos visto, de caminhada. Perfeito. Dom João, tem 3 nós aí nessa corda. O que significa isso? De vocês também tem 3? Olha, que coincidência. Vocês têm corda, não? Não tem. Na verdade, São Francisco não tinha nó nenhum, não. Ele tinha uma corda amarrada na barriga mesmo. Mas, com o tempo, né, se atribuiu esse modo de lembrar que nós vivemos como consagrados, isso vale para toda a vida consagrada, os chamados conselhos evangélicos. Conselhos evangélicos são conceitos que o próprio Senhor instituiu como formas, digamos assim, de buscar uma perfeição mais intensa. Não que não seja a meta de todos os cristãos seguir a Cristo em tudo aquilo que Ele foi. Então, não são um privilégio só dos religiosos. Mas, através desses conselhos, a vida consagrada se estruturou para imitar Jesus. Então, os 3 nozinhos, pobreza, castidade e obediência, são o modo como o Senhor viveu na terra. Ele foi pobre, completamente, a sua mãe era pobre, seu pai era pobre e ele viveu pobre, não tinha nada. Ele foi também casto, ele não se casou, não teve outra afeto no mundo a não ser aquele que ele tinha dedicado ao Pai, né? O religioso faz o voto de pobreza também para se desfazer de todos os bens, viver pobremente, viver integralmente para Deus, através do celibato, e a obediência que faz parte também da Jesus Cristo, obediente até a morte de cruz. O religioso também vive esse mesmo carisma da obediência na mão do seu superior, tanto que se ele fala, a gente faz, né? Só que isso também você, como diocesano, faça, viu? Sim. Quando o bispo mandar, você vai, seja obediente. Sempre, sempre. Irmã, foi bom essa introdução que Dom João fez. A senhora queria falar um pouquinho sobre a pobreza evangélica? Bem, o voto de pobreza, né, quando, como o Dom João falou, a gente busca viver como Jesus viveu, né, sem nada, só que tem a pobreza de entregar os bens, mas também a pobreza espiritual, que é aquela na bem-aventurança, né? Bem-aventurados os pobres, né? Então, quando o religioso ele faz o voto de pobreza, né? Ele entrega a Deus tudo o que tem, tanto a família, né? O poder ter algo como próprio, e ele passa a ter tudo em comum. Então, eu já não tenho algo que é meu, né?
mas é algo que é da comunidade. Então, eu faço uso daquela coisa, né? Eu uso o que eu preciso, mas é da comunidade, não é algo próprio meu. Então, o religioso não tem nada seu, é tudo colocado em comum. São Francisco dizia que nós temos, sim, uma coisa que é nossa, que são os pecados. O resto não é nosso. Interessante, olha aí. Irmão, Frei, fale um pouquinho sobre a castidade. Então, Padre, né, vocês que nos ouvem, a castidade vivida como consagração a Deus é uma grande profecia que o religioso vive, a religiosa vive, e fundamentado em Jesus, que foi casto pelo reino, consagrou a sua virgindade inteiramente ao reino. Nós também, religiosos e religiosas, vivemos aqui na terra aquilo que nós vamos viver na eternidade. Então, a castidade pelo reino é uma antecipação daquilo que a humanidade inteira vai viver na eternidade, né? Tem o termo celibato, que ele está aí parecido também com a castidade, que ele significa estado do céu, né? Vem do latim. Estado do céu, aquilo que nós vamos viver. E que Jesus fala no Evangelho. No céu, seremos todos como anjos. Ninguém nem se casa, nem se dá em casamento. Então, diante de Deus, o religioso, a religiosa, já vai contemplar aquilo que vive aqui na terra. E também tem a questão da missão, de ser livre e entregar-se e direcionar também todas as forças, sublimar todas as energias pela missão, pelo reino de Deus, que o religioso, a religiosa, constrói aqui, seja no seu apostolado, né, na sua comunidade, seja no seu trabalho próprio do seu carisma, trabalhar com a caridade, enfim, servir a Deus através do dom que Ele nos concede da castidade. Eu achei interessante a gente entender essa palavrinha celibato, tá? Porque o verbo grego baino significa andar. E celibato é aquele que anda no céu. É um céu. Gente, não dá para imaginar isso, mas é. Como é alegre, como é feliz, como é realizador a gente viver a vida onde só Deus preenche o coração da gente. Não tem outra coisa. Não tem coisa Magnífico. Melhor. Não é? A pergunta tem várias perguntas aqui. Frei Leon, viver a pobreza é ser miserável? Jamais. E até alegrou a nossa noite mais um pouco, né? A pobreza dos votos é a maior liberdade que nós temos, porque por livre e espontânea vontade nós fazemos votos, não somos obrigados, fazemos votos e vivemos com amor a pobreza observando Jesus Cristo, pobre, casto e obediente. Jamais seria algo miserável, pelo contrário, nós vivemos da providência, trabalhamos como a figura do Cristo, trabalho manual, como carpinteiro, sua família pobre, nós acompanhamos esse Cristo pobre, inserido, envolvido, e nunca nos falta nada, porque nos entregamos cada vez mais, observando sua vida e missão. Amém, dá vontade de falar, meu Deus do céu, é tão linda essa realização da vida através dos votos. Veja, o que faz a pobreza? Quando você tem uma coisa para si, isso te separa das pessoas. É meu. Quando você partilha, isso te une às pessoas. O voto de pobreza é a partilha absoluta de tudo, então nos faz viver o máximo possível unido a todas as pessoas. Isso é alegria. E também, Padre, por exemplo, se um membro da comunidade ganha um salário ou lhe entregam dinheiro ou dão de presente, isso que ele ganha coloca no comum para toda a comunidade. Não é meu, é nosso. Então, essa é a partilha de uma pobreza que todos nós podemos colocar. Em nosso caso, diríamos a bolsa comum para toda uma comunidade. Perfeito.
Irmã Letícia, em um mundo em que se fala de emancipação do ser humano, autonomia, como é viver a obediência? É uma pergunta de alguém. É também um voto que a gente faz e que muitas pessoas se questionam, né? Porque pensam que quando nós fazemos o voto de obediência, a gente perde a nossa liberdade. E não, ao contrário. O nosso coração se alarga, digamos. A nossa obediência é imitando também a Jesus Cristo, que foi obediente e obediente até a morte, entregou tudo por amor. Então, a obediência nos faz livres e assim como nos faz livres, também nos lança para amar os nossos irmãos. Então, é uma obediência não de força, de obrigação, sino ao contrário, em liberdade se obedece. Eu brinquei com você, Rodrigo, que não sendo religioso, sendo diocesano, nós temos os votos de obediência. Você, eu falei, seja obediente, porque... É uma promessa. Né, veja, ninguém escapa da obediência. Olha os casais. Será que entre eles, marido e mulher, eles não vivem de uma maneira, às vezes, mais estrita essa obediência que nós, como religiosos, vivemos na vida cotidiana? Claro. Todos os 3 votos, a pobreza, a castidade, dentro do estado de cada um, né, naturalmente, e a obediência, a pobreza e a castidade são o modo de ser Jesus Cristo perfeito no mundo. Claro que a gente não é perfeito, a gente vive buscando, através desses meios, uma perfeição maior, mas o convite de Jesus é esse, para todos, sede perfeitos, como o Pai é perfeito. Quero saudar o Padre Wagner, que nos acompanha, e também a irmã Camila Maria. Muito obrigado pela participação dos senhores. Irmã, a senhora é tímida, mas vamos escutar a senhora também. A senhora está aqui com a sua madre. Como é essa relação de ser conduzida, de ter, vamos dizer assim, uma superior? Como que é esse convívio na comunidade? Então, primeiro que o súdito tem que ter uma visão sobrenatural em relação ao seu superior e também uma relação filial, né? E o superior, ele é a cabeça, né, da comunidade. Então, cabe ao súdito também ter essa obediência, que é a base, e isso, né? Ter o superior como a cabeça da casa, né? Aqui foi falado de madre, de prior. Temos 2 madres aqui. O que é isso? Madre, prior. Explica, Frei Leon, Madre Letícia. Então, prior é aquele que é o primeiro a ser o pai mesmo da comunidade, que assume a missão, né? No nosso caso, tem o prior local, que é chamado guardião, e tem o prior geral, que cuida de toda a família religiosa, como a irmã colocou ali, a cabeça, né? Então, aquele que cuida, que protege, que reza, que ensina, que disciplina quando necessário, que ouve, que dá conselhos, acompanha toda a comunidade, também nesse trabalho conjunto com as demais casas, que tem sempre o seu coordenador, coordenadora, guardião. Cada comunidade, cada congregação tem a sua linguagem própria, né? Responsável, guardião, prior, coordenador, coordenadora, e aí vai. Madre. O nome já disse, né? Madre. Como uma mãe em casa é uma madre em espanhol, né? Que faz a mãe? A mãe vai cuidar, vai organizar, vai também puxar a orelha quando seja necessário, organiza. Então, a madre na vida religiosa é essa pessoa que é colocada pela superiora geral, pela madre geral, para poder cuidar
dessas irmãs que lhe são encomendadas, né? A minha madre geral está lá no México, então ela não pode estar aqui pertinho para estar vendo como que nós estamos vivendo a nossa vida religiosa. Então ela me delega essa responsabilidade para eu poder acompanhar as irmãs que estão aqui no Brasil, para ajudá-las, como falava o Frei, acompanhá-las, escutá-las, conviver a fraternidade, né? Então, é a responsabilidade de madre, não? Você vê, Padre Rodrigo, que os termos que a igreja usa são muito da família, porque a igreja é uma família, né? Por isso a gente usa tanto esses termos no sentido mais próprio mesmo. Madre é mãe, padre é pai, o papa é pai, e assim por diante. E frater é irmão, né? Irmãos e irmãs, pai e mãe. A igreja é família. E é importante viver nesse nível de família, principalmente no caso de padre e madre, porque essas categorias são símbolo de fecundidade. A mãe dá à luz, a mãe é fecunda. A nossa vida, embora celibatária, embora nós não tenhamos filhos, ela não pode ser estéril, ela é fecunda, como pai, como mãe. Eu me lembro, aliás, que o Papa Francisco uma vez assustou todas as irmãs que estavam assim numa grande reunião, dizendo para elas: olha, vocês sejam madres, vocês sejam fecundas, não sejam titias, zitelle, né? Porque tia dá a impressão assim né? Quem não estéril. E o pessoal riu naturalmente, mas olha a ideia que está por trás dessa vida de uma mulher que, não se casando, não tendo filhos, ela assume uma espécie de maternidade muito mais ampla, né? Ou a minha, como pai pastor, como vocês chamam, que é muito mais ampla do que um pai de família e uma mãe de família, mas é a mesma coisa, a mesma estrutura e a mesma santidade. Perfeito. Frei Leon, o que o senhor tem a dizer, o senhor que foi promotor vocacional do Frei Leandro? Não deu trabalho não, graças a Deus. Então, o trabalho da promoção vocacional, que existe em todas as nossas congregações, institutos aqui, também na Diocese, é algo fundamental. A gente tem que pensar no futuro também. O maior trabalho não é só mídia, folder, revistas, até porque a juventude hoje não lê, elas querem vídeos mais rápidos, e aí também a gente aproveita esses meios de comunicação para trabalhar aí. Mas a maior propaganda é o testemunho de cada um. Então, quando eu encontrei ele, esse jovem, disse: você já pensou na sua vocação? Já rezou sobre isso? Ele: eu estou pensando, convidei para ser nosso, fez convivência. E a gente fica feliz vendo que, ao passar dos anos, vai um amadurecimento na caminhada que dá alegria à igreja, dá alegria à congregação e os confrades. A vida fraterna é isso. Hoje a Madre Letícia é madre. Mais para frente pode ser a irmã que está aqui, a irmã Maria Antônia. E assim vai. Eu fui promotor vocacional dele. Daqui a pouco ele será o meu guardião. É sempre essa família, como o nosso bispo dizia, se cuidando, se protegendo e se ajudando a evangelizar nesse reino de Deus que vem até nós. Olha, o nosso programa tem esse diferencial que as pessoas vão interagindo, né? Então, olha aqui. A Isabel diz assim: boa noite, amigos, irmãos, Frei Leon, Frei Leandro, sua bênção, Dom João Bosco, Padre Rodrigo, que surjam mais vocações religiosas. Que bom conhecer um pouco mais sobre os diferentes carismas. É a Isabel lá da paróquia de São Roque, Carapicuíba. Também aqui a Francisca Chagas: cada vez mais me apaixono por nossa igreja e pela religião católica. Também a Camila Santana: como é linda a nossa igreja. São os nossos leigos participando junto. Aqui também, pelo que eu entendi, pedem para que, de maneira resumida, começando pelas irmãs, Dom João já falou, por onde passaram, né? De onde vieram. Eu sou mexicana, mas cheguei ao Brasil em 1997. O senhor ainda nem tinha nascido. Eu cheguei ao Brasil. E fiquei aqui na Diocese de Osasco,
na paróquia São José, em Mairinque, que naquele tempo era uma paróquia só, agora são 3. Depois fui para Ibiúna, depois voltei para Mairinque e Ourinhos, depois Ourinhos voltei para Mairinque e depois Osasco na residência episcopal, primeiro com Dom Ercílio e depois com Dom João. Tem casa lá em Ourinhos ainda? Tivemos, já foi fechada porque veio para cá, para Equador agora. Eu fiquei um tempo em Mairinque e depois em Osasco. Primeiro com Dom Ercílio, mas diretamente trabalhando em paróquia. Depois com Dom João, fazendo agora outra função. E eu sou também mexicana, por isso que falo um pouco enrolado, além de que dou aula em espanhol. Então, o português devagar sai bem. Frei Leon, de onde o senhor vem? Por onde passou? Eu sou natural da Bahia, conheci a minha família religiosa através de uma missão, o padre que me convidou para a missão, hoje é bispo lá de Guarabira, na Paraíba, sou muito grato. E fiz o meu aspirantado, postulantado na Bahia, noviciado, fiz votos, fui trabalhar em União da Vitória, onde conheci Dom Frei João Bosco, fiquei lá, fiz minha teologia, tinha sido transferido para a Itália, para uma missão que tínhamos lá, e vim visitá-lo e ele falou da necessidade de estarmos aqui, então fiquei primeiro em Cotia e atualmente trabalho em Itapevi. Então, esse é o nosso, um pouco do itinerário resumido. Obrigado. Frei Leandro. Então, eu sou pernambucano, né? Depois de conhecer o Instituto Missionário Servos do Senhor através do meu pároco e do Frei Leon, né? Que foi meu promotor vocacional, eu vim morar na Bahia, fiz também as etapas formativas, depois também para o Paraná e agora aqui, em missão aqui em Amador Bueno, Itapevi. Madre. Eu nasci em Minas Gerais, governador Valadares, e quando era pequena a gente veio para a diocese aqui de Santo André, e depois aos 11 anos entrei no convento, e aí depois fiz os votos, fui para a Itália, estudei e fiquei 4 anos lá, depois voltei para cá, fui para Mato Grosso do Sul, depois Espírito Santo e depois aqui em São Paulo. Irmã? Eu fiquei 2 anos no aspirantado em Mogi das Cruzes, depois fui para a casa de formação, noviciado, e fiquei 3 anos, né, na Zona Sul de São Paulo, diocese de Santo Amaro, e depois vim para cá, na paróquia São José. Muito bem. Então, respondemos aí as perguntas dos senhores e das senhoras que nos acompanham. Nós vamos com a música e já voltamos com o último bloco. Ainda dá tempo de compartilhar, de mandar a sua pergunta e de divulgar a nossa Rádio Católica de Osasco. Se lembre que nós estamos também no YouTube, Rádio Católica de Osasco. Até já. Quem o Senhor me ofertar, a minha vida consagrar, quero renovar o meu sim, que tua vontade se faça em mim. Renova, Senhor, minha vocação. Vem o Senhor me ofertar, a minha vida consagrar. Quero renovar o meu sim, que tua vontade se faça em mim. Renova, Senhor, minha vocação. Um consagrado para amar,
consagrado pra se doar, um amor que tudo suporta, um amor que não dá pra improvisar, um consagrado para amar, um consagrado pra se doar, um amor que não busca interesses seus, é o mais puro amor, o amor de Deus. Muito bem, nós estamos aqui com o programa Doutrina é uma Luz. Temos a alegria de ter os consagrados hoje conosco, falando da beleza da vida consagrada, aqui pela Rádio Católica de Osasco. Então, fique à vontade qualquer um que quiser iniciar essa pergunta. O carisma é sempre inspirado por Deus a uma pessoa chamada de pai ou mãe fundador. Quem foi e o que Deus inspirou a cada um dos fundadores da família religiosa que cada um dos senhores pertence? Quem quer começar? Bem, como eu disse, nós somos as irmãs servidoras e nosso fundador se chama Padre Carlos Miguel Buela. Ele nasceu na Argentina e aí em 84 fundou os padres, em 88 as irmãs. Então, nós viemos bem depois. E o que ele pediu, quando ele fundou as irmãs, que ele falava que queria dar a Jesus esposa segundo o coração dele. Então, para que nós sejamos, que nossa principal vocação tem que ser a de ser esposas de Cristo e mãe das almas. Né? O carisma nosso é a evangelização da cultura. Então, é um carisma muito amplo, porque é levar o Evangelho à diversidade, né? A toda a manifestação do homem. Levar toda a manifestação do homem, né? E então é um trabalho assim que se estende aonde precisar, é levar o Evangelho, é levar o Verbo encarnado, é a palavra de Deus. Tem escolas que as senhoras atuam? Temos escolas aqui no Brasil, tem na Diocese de Mogi das Cruzes, em Suzano, e aqui na São José. Né? Mas, assim, eu trabalhei em hospitais, escolas, com lares de crianças especiais, creches, paróquias, informações, e assim, bem amplo. Tem os oratórios também? Tem os oratórios, porque o fundador, assim, ele saiu, assim, pegando um pouquinho de cada, né? Então, tem os exercícios espirituais de Santo Inácio, que também a gente promove. A consagração segundo o método de São Luís Maria Grignon de Montfort, né? Os oratórios, São Felipe Neri, as missões populares, né, de Santo Afonso, e assim um pouquinho de cada. Pegou um pouquinho de cada. Um pouquinho de cada. Muito amplo. bem. Frei Leandro. Então, nós temos a graça de ter o nosso fundador vivo, convive conosco, Dom José Edson, bispo da Diocese de Eunápolis, na Bahia. E o nosso carisma, o carisma da acolhida redentora, tem como objetivo primeiro e até a todas as realidades humanas, e o Dom José sempre diz, a todas as realidades das pessoas que vivem em periferia, não só geográfica, mas na periferia humana. E levar o Evangelho para todos e lá mostrar a paterna bondade de Deus, que Deus é Pai, que Deus ama, independentemente da condição, independentemente do modo de vida que aquela pessoa leve, mostrar que ela é amada, que ela é querida e que tem um Deus que é Pai, né? Esse aí é o ponto principal do nosso carisma. Estamos aqui com o Frei Leon. Ele tem bem mais tempo de caminhada, não é, Frei Leon? Viu o Instituto ali nascendo e pode também, com a permissão do Senhor, falar um pouquinho para nós. Por favor. Mais sobre o carisma. Complementando, ir aonde a igreja precisar. Então, nosso carisma é uma paróquia de periferia, vai 3 freios para ali. É uma paróquia de zona rural, os freios também preparados vão para aquela missão.
é no sertão, é no sul, é no sudeste. Desde que haja pessoal preparado, a gente atende o pedido da igreja servindo. E como somos uma família também completa, leigos, que é a juventude servitana, irmãs que nasceram primeiro que nós, e nós frades, com essa humanidade, humanizar e evangelizar. Acolhemos cada um na sua individualidade e, a partir daí, revelamos a paterna bondade de Deus. De modo especial também, acolhendo aos povos nômades, parquistas, ciganos, circenses, todos aqueles que estão à margem da sociedade são acolhidos como filhos de Deus. E, a partir dali, ouvidos e revelando o quanto Deus é bom para essa humanidade inteira. Servimos aonde for necessário. Atualmente temos missão no Maranhão, São Paulo, Paraná, Bahia, Espanha e em breve mais uma no Pará também, lá em Belém do Pará e Ponta de Pedras, uma região de muita missão e de uma escassez de sacerdotes muito grande. Também é parte do nosso carisma e onde há grande necessidade de sacerdotes, que às vezes um padre diocesano, ele tenta dar um atendimento ali, mas ele é só. Então, às vezes, dá uma dificuldade. Quando vamos em 3, nós partilhamos, dividimos e atendemos aquela região ali, formando as lideranças e apresentando essa missão a todos. Nossos fundadores, Maria Dolores Echeverría Esparza e o padre Edmundo Iturbide, missionário do Espírito Santo. Nosso carisma é honrar a Cristo sacerdote em si mesmo, nos seus ministros e em todos os batizados. E isso nós vamos fazer através da evangelização e da educação. No México é mais escolas e aqui no Brasil é mais a evangelização. Então é poder honrar a Cristo sacerdote, contemplá-lo ele como sacerdote desde a sua encarnação até a cruz. E em nós ministros, em todos os sacerdotes, que nossa vida é entregada em favor da santificação dos sacerdotes, e em todos os batizados, porque todos pelo batismo estamos inseridos em Jesus, que é sacerdote. Então também nossa missão é poder ajudar as pessoas a descobrir a riqueza que é o batismo. E também temos os missionários leigos de Jesus sacerdote, que são casais, ou solteiros ou viúvas, que também sentem o chamado e vivem também o nosso carisma. Temos um grupo grande em Mairinque e outro aqui em São Paulo. Perfeito. E aí outro lá na Diocese de Ourinhos. Só complementando essa variedade toda, eu falo a partir de uma realidade bem mais antiga, né? São todas fundações muito novas. São Francisco de Assis já são quase 800 anos, a gente vai comemorar daqui a um pouquinho de tempo, em 23, os 800 anos, né, do nosso carisma. E é importante a gente notar que a igreja sempre foi muito cuidadosa com essa questão do carisma, exigindo duas coisas. Primeiro, que esse carisma seja evangélico. Tem que estar centrado no evangelho, tem que mostrar alguma faceta do evangelho. As pessoas olhando para essa religiosa, olhando para esse religioso, deve ver um pedacinho do evangelho, não é? E a segunda coisa, que não se funde institutos e congregações com o mesmo carisma. Eu digo isso porque muita gente bota uma roupa marrom dessa daqui e diz, eu sou franciscano. Não é, não é? Porque a igreja cuida. Você quer ser franciscano? Então entre na ordem franciscana, tá? Mas assim mesmo existem subdivisões nesses carismas. Quando São Francisco fundou, era uma coisa só. De repente surgiu um grupo que, com um carisma um pouquinho diferente, se mostrou mais ligado à vida conventual, foram chamados conventuais. Depois os capuchinhos tinham um rigor maior no seguimento da regra, eles quiseram ser um grupo à parte, a igreja concedeu. E depois a terceira ordem regular, são diversos ramos do mesmo carisma franciscano. Entende? Como a igreja permite, mas ela exige, primeiro, que seja diferente dos outros e que, segundo, que seja evangélico. Perfeito.
Outra pergunta para encerrarmos: como o carisma inspirado ao fundador é vivido nos dias atuais? Então, assim, de maneira muito direta, como que hoje vive uma missionária de Jesus sacerdote? Como que vive um servitano, uma servidora, um franciscano? O que que faz na prática? Por exemplo, nós, diocesanos, temos que rezar as horas. É assim também com os religiosos? Como é isso? Tem diferença entre algumas congregações que rezam a liturgia das horas, outras não rezam. Depende da norma, regra de cada congregação. Na nossa é laudes, véspera, completas, tudo o que é oração. Mas também eu gosto muito de nossa fundadora e fundador. Vivemos de acordo às necessidades e atualização da igreja. A igreja nos vai indicando por onde que vamos, sem deixar de lado nossa identidade. Então, essa é nossa essência, rezando, e uma prática nossa. Mesmo assim, que vocês nos veem, nós rezamos, nós sacrificamos, uma palavra que não se utiliza hoje muito em dia, pela santificação e multiplicação dos sacerdotes. Sendo uma oferenda agradável a Deus em favor dos sacerdotes e dos nossos irmãos. Nós, frades servitanos, temos como esse carisma da acolhida redentora, devemos ser sempre acolhedores, tanto com o clero diocesano, que deve se sentir bem conosco, deve estar bem na nossa casa. Temos também a liturgia das horas, a capela aberta para o povo fora da época de pandemia, para também os sacerdotes que vêm passar o dia conosco, para todos aqueles que nós acompanhamos. Devemos ser esse sinal de unidade na acolhida, onde quer que estejamos. As irmãs? Nós, as servidoras, também temos a reza da liturgia das horas, para as que têm votos perpétuos, o rezo do ofício. Temos também a rama contemplativa, né? Nós somos as ativas, tem aquelas da rama contemplativa, e elas rezam todas as horas, e é cantado, assim, rezam, tem como missão santificar o dia através das orações e do silêncio. E nós, através das orações, né, da adoração, da Santa Missa diária, de leitura, e também do trabalho apostólico, né? Ou seja, é ser um sinal vivo de Cristo na igreja. Muito bem. E se alguém, uma jovem, um jovem, que estiver aí nos acompanhando e vendo cada um falar com tanto amor, com tanta alegria por ser um consagrado, uma consagrada, quiser participar e conhecer e até mesmo ingressar, como é que é o caminho? Quem que deve procurar? Tem que conhecer realmente, porque ninguém ama aquilo que não conhece, né? Então tem que entrar em contato. E aí, conhecendo como vive um religioso, aí a gente faz assim experiências, né? Tem um dia que abre assim também para fazer. Cada vocação é uma vocação, né? Então a gente vai em pessoas que às vezes vão uma semana ou vão finais de semana, vão conhecendo como vive o religioso, porque às vezes só olha de fora e fala, é lindo, né? Mas não vive a vida religiosa, assim, não tem aquele contato para conhecer. Então, tem que entrar em contato realmente com as irmãs e para ir devagarinho assim conhecendo, né? E poder fazer esse discernimento, assim, do carisma. Qual é o carisma que Deus chama? Frei Leon? Então, nós temos um grande material para o pastoral vocacional atualmente, são as redes sociais. Nas praças da juventude hoje são as redes sociais. Então, quem quiser, acompanha a nossa página lá, @missionários servos do Senhor, e procura também promotor vocacional, que no caso sou eu, e nós trabalhamos com o Vinde Vede. O Vinde Vede é como as irmãs servidoras fazem. A pessoa vem, convive, reza conosco, vai para as missas conosco, vai vendo o nosso dia a dia. Ele nos conhece e nós o conhecemos. E a partir daí do diálogo e da convivência, nós vamos por um ano fazendo esse acompanhamento. Então você jovem, que ainda não decidiu, converse, procure seu pároco, procure a equipe vocacional de sua paróquia, da sua diocese, e se encontre respondendo ao chamado de Deus. E também através das redes sociais, o Facebook das missionárias
de Jesus sacerdote, e também através dos padres. Os padres veem alguma moça que está com uma inquietação de buscar onde Deus está chamando, nos colocam em contato, aí nós vamos fazendo retiros vocacionais mensais para ajudar a moça a discernir aonde que Deus está chamando. E o nosso Dom Frei João Bosco? No caso dos franciscanos, vejam, antes de falar dos franciscanos, deixa eu falar que quem quiser ser diocesano pode, né? Então, os promotores vocacionais da diocese são todos os párocos, todos os padres são um caminho de entrada para o jovem que quiser ser sacerdote na diocese. Claro que tem toda a estrutura de formação, tem aqueles que fazem um acompanhamento vocacional, mas a porta de entrada são todas as paróquias. No caso dos franciscanos dessa nossa região aqui, a equipe vocacional fica no Largo São Francisco. É fácil ou ligar ou entrar em contato através da internet com os franciscanos ali do Largo São Francisco. Ali você encontra toda a orientação para ser acolhido, para poder fazer uma experiência de vida franciscana e, quem sabe, ingressar nos nossos seminários franciscanos e chegar a ser um religioso franciscano, se Deus assim o quiser. Se só você quiser, não vai adiantar, não. Se Deus quiser, sim, mesmo que você fuja, Ele vai atrás de você. Um ping-pong rapidinho. Irmã, um santo que te inspira? Um santo que me inspira, com certeza, é Santo Inácio de Loyola, né? Pela sua vida e pelo seu ardor missionário. Madre? Santo Antônio. Santo Antônio, pela vida dele. Santo Antônio, uma vida assim exemplar. E quando eu conheci realmente a vida de Santo Antônio, porque eu não tinha esse conhecimento, né? Mas quando eu conheci a vida de Santo Antônio, aí a pobreza, a castidade, toda a vida dele é uma vida assim de muita entrega. Então, Santo Antônio. Então, na verdade, são dois, né? São Francisco de Assis, São Domingos, pela proximidade do nosso carisma, pela beleza de viver o Evangelho através da simplicidade de São Francisco e a busca da verdade de Domingos. Eu, São Francisco e Santa Teresinha. Santa Teresinha pelas pequenas coisas, a pequena via que nos ajuda a viver uma vida de santidade, longe dos holofortes, mas no silêncio do claustro muitas vezes, ou na pastoral da periferia. Deus sabe o que nós estamos fazendo, e ela nos ensina a fazer pequenas coisas de cada dia, nós vamos aprendendo e vivendo o Evangelho. João Diego com a Nossa Senhora de Guadalupe, que é história interessante e se parece na minha. Eu admiro vários santos, mas a minha inspiração é Nossa Senhora. Desde criança, meu pai me educou nesse amor a Nossa Senhora, então ela faz parte da minha vida. Dom João? Eu tenho um punhado de franciscanos e franciscanas, só para puxar a sardinha para a brasa aqui. Mas, se eu devo lembrar um especial, eu tenho que lembrar da minha família. Frei Galvão, o santo Frei Galvão, é parente longínquo aí, mas sabe, uns 9, 10 gerações aí, até chegar na minha mãe, mas está aqui no sangue. Eu prezo muito Frei Galvão. Nós queremos cumprimentar o Padre Carlos Augusto, que participa conosco. Muito obrigado, Padre. E nós queremos agradecer às irmãs, os freis que hoje estiveram aqui. Que maravilha! Esse era o intuito do programa de hoje, ser uma conversa informal e, ao mesmo tempo, transmitir ao nosso povo a beleza da vida consagrada. Então, a palavra que eu resumo é gratidão. Gratidão pela presença das senhoras e dos senhores na nossa diocese, porque de fato são meios em que os nossos diocesanos vão se encontrando com o amor de Deus na vida de cada um. Tem muitos aqui na nossa diocese que não estão aqui, né? Então, as de clausura. As de clausura tem aí, vamos recordando, tem a irmã Santa Gema,
Dominicanas. As Santa Gema são passionistas. Passionistas. Dominicanas em São Roque, as Carmelitas aqui em Cotia, e temos também a Toca de Assis, do lado masculino, contemplativo, e as Irmãs Sacramentinas, que são ligadas ao Instituto Dom Orione. Também tem os de vida ativa, né? Que Sagrada Família de Bérgamo. Os cônegos. Jesus Sacerdote. Os Oblatos de Jesus Sacerdote também. Oblatos. Os Carmelitas. Camilianos. Ih, mas tem muitas Paulinos. Camilianas, franciscanas, Orionitas. as Irmãs Paulinas, as Irmãs Azuis. Pastorinhas. Pastorinhas, as operárias. As Azuis. A Azuis. Sagrada Família de Montes Claros. E é uma rede enorme de religiosos e religiosas. As Salesianas, né? As Salesianas. Então, que alegria, né? Que alegria, gratidão. E nós queremos agradecer muito ao nosso Pai Pastor. De fato, nós chamamos, porque o Senhor é o nosso Pai Pastor. Aqui na Diocese de Osasco, nós amamos todos os nossos bispos. Sempre nós temos essa reverência como Pai Pastor. Mas eu agradeço ao Senhor de maneira muito específica e muito afetuosa, porque o Senhor acompanhou a minha caminhada vocacional, né? Me admitiu nas ordens sacras, depois o leitorato, o acolitato, me fez diácono da igreja e me fez sacerdote. Então, de fato, eu tenho esse carinho filial, porque de fato o meu ministério nasceu das mãos do Senhor. Então, de fato, eu sou muito grato. A presença do Senhor aqui no nosso meio não nos intimida, né? Porque no dia que nós conversamos, o Dom já falou assim, mas eu vou estar lá, eu sou o bispo, eles não vão ficar muito quietos. Pelo contrário, eu vejo que a presença do Senhor sempre nos alegra e nos incentiva, né? Como um pai. Então, muito obrigado, seja sempre bem-vindo, e as irmãs e os irmãos também. Tem aqui uma lembrancinha que é a Márcia, que toda terça-feira ela faz esses docinhos com muito carinho para... Não, tem aqui também. Tem mais aqui. Ela não esquece de ninguém. A Márcia é uma diocesana nossa, paroquiana da Catedral, mãe, e ela tem esse mimo toda terça-feira conosco. Então, você que um dia precisar fazer a sua festa, ligue lá, entre em contato com Bolos e Bem Casados, porque de fato é alguém que ama muito a igreja. E trabalha na Pascom, né? Então, está sempre aí conosco. De fato, uma alegria. Muito obrigada a você que esteve conosco. Conheça aqui as casas de formação das irmãs, dos freis. Será uma alegria para elas e também para nós. Não sei se alguém mais quer dizer alguma coisa. Só que não esqueçam, amanhã, 10 horas da manhã, celebrar os 3 anos da nossa Rádio Católica de Osasco. E hoje completa 1 ano do nosso programa A Doutrina é uma Luz. Então, parabéns. Muito obrigada a presença dos senhores. E vamos pedir a Dom João que nos dê a bênção, que nos confirme sempre na nossa fé. 1 aninho já começa a crescer os dentes, né? Então, por favor, Padre Rodrigo, seja muito fiel na sua caminhada e eu tenho certeza que você ajuda o povo todo a crescer através desse programa e você também cresce e vai aprimorando esses dons que Deus lhe deu. Então, fico muito feliz pelo trajeto que você fez esse ano, de coragem, superando algumas dificuldades bem grandes. Eu acompanhei de perto, quase que eu caí junto, mas nós estávamos juntos aí nessas... São os solavancos da vida, que a gente cresce a partir deles. Então, que Deus te abençoe muito. Amém. E as irmãs também recebam a bênção de Deus, todas as congregações religiosas, os institutos aqui da nossa diocese, e todo esse povo que vai aprendendo pouco a pouco a acompanhar a comunicação da Diocese de Osasco, sempre ajudando, sempre contribuindo com as suas
intervenções e sempre crescendo junto conosco. Que Deus abençoe a todos. Ele que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. E também, Dom João, tem aqui conosco o seminarista Jefferson, que nos ajuda na rádio, na comunicação, mas de maneira muito concreta nesse programa. Ele pensa e nos ajuda. Tem aqui a Lília, que é uma paroquiana, o Tom também, a Luzia, a Ellen, e hoje tem o Batista. Cada dia vem um jovem a nos ajudar, mas eles são aqui os nossos colaboradores. E é o Padre Wagner, que nos empresta e toda a estrutura aqui da Pascom paroquial, né? E sempre tem essa alegria de nos acolher. Então nós queremos também agradecer ao Padre Wagner, que é formador da Casa de Teologia. Então, se você quiser ser padre diocesano, também pode procurar o Padre Wagner, que ele vai dar maiores informações. Deus abençoe. Até terça-feira. Terça-feira não estarei aqui, porque nós estaremos em retiro. Mas você reze por nós e virá alguém falar sobre a vocação familiar. Então, será uma bênção. Participe. Até terça-feira. Até mais. Em cada passo, em cada prece, no menor gesto lá estarás. No meu silêncio, no meu falar, Mãe, vem comigo sempre estar. Nas minhas dores e alegrias, em todo momento lá estarás. No pensamento, no meu olhar, Mãe, vem comigo sempre estar. Sou todo teu, ó Mãe, sou todo teu, Maria. Sou todo teu, guarda no céu o meu lugar. Sou todo teu, ó Mãe, sou todo teu, Maria. Sou todo teu, guarda no céu o meu lugar. Sou todo teu, ó Mãe, sou todo teu, Maria. Sou todo teu, guarda no céu o meu lugar. Sou todo teu, ó Mãe, sou todo teu, Maria. Sou todo teu, guarda no céu o meu lugar. Você ouviu na Rádio Católica de Osasco, A Doutrina é uma Luz, com o Padre Rodrigo Souza.